Olá, esse é mais um Aprendizagem Condominial, Direito Condominial e Legislações. Nós temos 3 assuntos para tratar sobre isso. Primeiro é uma base de como é fundado o direito condominial, depois a hierarquia entre o direito condominial e também entre as funções condominiais. Vamos lá? Primeiro, a gente gosta de pensar que o condomínio é parecido com uma empresa. Será que é parecido? Vamos entender essa lógica? Porque entendendo essa lógica, a gente entende um pouquinho melhor a legislação que está por trás disso. A empresa pode ser com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Com lucro, a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico uma empresa limitada ou uma sociedade por ações. É claro que tem mais, tem MEI, tem comandita simples, mas aqui é só para a gente entender o condomínio, tudo bem? Sem fins lucrativos, nós temos associações de moradores ou outros como o OCIP, ONGs, de novo, não é uma aula de direito empresarial e sim de direito condominial. Quando a gente fala em limitada, a gente pensa num único dono. Será que o condomínio tem um dono só? Não, no mínimo, nós temos que compará-la com uma sociedade por ações, porque tem o administrador e os acionistas, ou, se pensar no condomínio, nós temos o síndico e os proprietários, que a gente vai chamar de condômino daqui para frente. A mesma coisa numa associação, sempre nós temos um conselho, um presidente, que é o administrador, e os associados. E toda empresa tem um CNPJ para ela existir de fato. O condomínio, ele pode existir mesmo sem ter o CNPJ, tá? Então, o condomínio não é exatamente uma empresa, mas se ele tem CNPJ, ele está nesta linha. Bem, a gente também pode extrapolar um pouquinho e pensar aqui que o condomínio é um município. Por quê? No município nós temos os bens públicos e privados. Os bens públicos são geridos pelo prefeito, que é o administrador. Seria o síndico. E os proprietários, que pagam seus impostos e querem ter benefícios. Não é muito parecido com uma cota condominial e o uso das áreas comuns? Bem, aqui é só para a gente poder entender por que a gente fala de democratizar dentro do condomínio. Entender um pouquinho desses mecanismos. Bem, quais são as bases para o direito condominial? O direito de propriedade é quando começa o direito condominial, que o proprietário pode, então ele tem faculdade, ou seja, ele tem a liberdade de usar, gozar e fruir e dispor da coisa. Gozar é fruir, ou seja, é usá-la, é desfrutar dos seus benefícios. Então, se eu compro uma árvore e ela dá frutos, eu posso gozar deles. Se eu tenho um imóvel e ele dá rendimentos, eu posso gozar deles, é faculdade da minha propriedade. Inclusive, eu posso reavê-la, aqui é bem caso de polícia, para alguém que pegou a minha propriedade e não devolveu, eu posso inclusive acionar a polícia em relação a isso. Direito do condomínio ou de copropriedade, aqui é quando a gente tem todos os donos, tá? Então, o artigo 1314 do Código Civil fala que cada condômino pode usar a coisa que pode ser um carro, um imóvel, um livro, conforme a sua destinação. Aqui é importante a gente pensar no condomínio edilício, do qual a destinação é muito importante. Se é um condomínio que tem fins comerciais, eu não posso morar lá e assim por diante. Mas tem uma parte de indivisão, do qual eu posso defender a posse, mas eu não posso gravá-la, a não ser que seja só da minha parte ideal. Nenhum condômino pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar da posse, uso ao estranho, sem o consenso dos outros. Porque aqui a gente está falando de um único bem. Por exemplo, um carro que 2 irmãos compram juntos,
eles não podem emprestar para outra pessoa se o outro dono não concordar. Bem, o direito de condomínio edilício, ele é uma evolução desses dois artigos anteriores, que no Código Civil está no artigo 1331, que pode haver partes de propriedade exclusiva e partes que são comuns. Isso é um condomínio edilício, que é aquele que nós estamos preocupados aqui na administradora Síndicas. Bem, então vamos repassar aqui a questão da divisão entre propriedade exclusiva e propriedade comum. A parte exclusiva, ela é de utilização independente, ou seja, só o proprietário tem direito a esta propriedade, ou seja, usar, gozar e dispor dela. A restrição depende da destinação ou de algum tipo de consenso. A parte de propriedade comum, ela é de utilização comum, é direito do condomínio, ou seja, de todos os coproprietários, e ela não pode ser alienada separadamente, nem privada de acesso público. Vamos a alguns exemplos aqui, tá? Apartamentos, escritórios, lojas ou sobrelojas e abrigos de veículos. Aqui é que nós estamos falando de garagem, e essa tem uma restrição em relação ao direito de propriedade que a gente vai falar mais para frente. Aqui de propriedade comum, o solo, a estrutura, o telhado, a rede que pode ser a hidráulica, que é de água e esgoto, de gás, de eletricidade, de calefação, refrigeração, o acesso e o terraço da cobertura. Estes itens aqui são super importantes que o síndico do condomínio tenha anotado quais são as infraestruturas da propriedade comum para que ele possa trabalhar as manutenções e o orçamento em relação a esses sistemas, a essas infraestrutura. E terminamos por aqui. Um abraço.